Negociação. O tema de hoje, negociação, um dos assuntos mais relevantes do mercado de recuperações judiciais, do trabalho com recuperações judiciais, e o tema hoje da live da terça, a live muito especial que a gente religiosamente se organiza para discutir, prepara conteúdo, prepara conhecimento para vir aqui conversar com você. A live de hoje vai enfrentar uma das dimensões mais relevantes do processo de recuperação judicial. Negociação, Basílio, negociação. Meu caro colega Vanderlei, nós vamos discutir hoje sobre negociação, tá bem? Então a questão é a seguinte, Marcelo, por que falar de negociação? Meus caros colegas, lembrem que a definição de recuperação judicial, aquela que eu já repeti várias vezes, aquela que diz respeito a uma compreensão mais prática do Instituto. Boa noite, Basílio. Ela é assim formulada. A recuperação judicial é um processo judicial com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Então a negociação cumpre o papel de relevo, mas estamos apenas esquentando nesse frio. Meus caros colegas, região sul do Brasil, 8, 7, 6, 5 graus, 4 graus, Gramado aqui ao lado, nevando de ontem para hoje. Então, antes de receber as críticas, Marcelo, advogado de casaco pesado como esse, meus caros colegas, está um gelo a região sul do Brasil. Eu não vou nem dizer só o Rio Grande do Sul. Santa Catarina, Paraná, ouvi dizer que São Paulo está gelado. Então, imaginem o frio que está por aqui. E hoje nós vamos tratar do tema negociação com todos os cuidados com o gelo. E ainda, então, inicial, só para lembrar que hoje se encerram as inscrições para o treinamento avançado em recuperação judicial. Então, quem ainda está em dúvida, agora é o momento de decisão. Agora é o momento de tomar a iniciativa e ingressar no treinamento. Este é o melhor momento na realidade, né, gente? E aí, quando eu digo o melhor momento, isso é dito para quem percebeu o sentido do que está colocado. Tá bem? Para quem tá ligado, né, Basílio? Então, eu tenho dito seguidamente, nesses últimos 3, 2, 4 dias em que as inscrições ainda estão abertas, que para quem faz sentido, quem recebe essa mensagem e vê sentido em aprender recuperação judicial e ingressar em um curso prático de recuperação judicial, agora é a hora, e o teste de 15 dias ele está colocado. Então, agora é o momento. Marcelo, para mim faz sentido ingressar no mercado de recuperações judiciais, para mim faz sentido aprender todas essas competências que seguidamente você está explorando. Pô, faz sentido, cara? Faz sentido essa proposta? Agora é a hora. Agora é a hora. Tem a possibilidade de, durante 15 dias, decidir se esse mercado é mesmo do seu perfil, se reuniões cotidianas com um colegiado de colegas, com um grupo de colegas, também faz a sua cabeça. Então, é nesse sentido que eu digo que, para quem compreende essa proposta, é pouco inteligente ficar de costas para ela, porque tem como testar. Esse teste ele acaba sendo um divisor na decisão. Então, mas estou dizendo isso só para sublinhar, porque hoje pela noite, 23 horas e 59 minutos, se encerram as inscrições para o treinamento avançado em recuperação judicial. Hoje pela noite se encerram as inscrições para o TARG, e é bom sublinhar essa possibilidade para ninguém reclamar depois. Até porque esse período, né, Bruno, Elicásio, Júnior, esse período de discussão no treinamento dá um desgaste na gente que deve ser superado para outras coisas. Então, esse desgaste de ter que explicar o treinamento, ter que explicar o colegiado, ter que explicar os conteúdos, esse desgaste, ele não é interessante que a gente fique
seguidamente nele, por isso que se encerram hoje as inscrições. Então, repito, para o advogado, para a advogada que faz sentido, que vê sentido na sua jornada profissional e pessoal, o que está na mesa é simplesmente pouco inteligente ficar de costas para essa proposta, ficar de costas na realidade para a recuperação da economia brasileira e não pensem que a economia brasileira está andando de vento em popa. Não pensem que esses números que a gente está acompanhando dizem respeito à economia real, do varejo, do comércio, do setor de serviços, das escolas, enfim, das atividades econômicas modo geral. Mas eu estou apenas aquecendo, e aquecendo nesse frio, que aqui no Rio Grande do Sul está um gelo, e eu quero dizer para vocês que hoje nós vamos tratar sobre negociação. Então faz o seguinte, já anota na mão, Marcelo. Cara, você está falando tão rápido assim pelo frio? Também. Anota na mão, nós vamos discutir negociação. E aí, claro, o início da conversa... Boa noite. O pessoal que está chegando, seja bem-vindo. Kiko, bem-vindo. Bem-vindo, minha querida da Facilite Negociações, que dialoga comigo já há um bom tempo. Yasmin. A Cimar, isso, né? Bem-vindo, pessoal. Olha só. Por que falar de negociação? Essa seria a pergunta natural. Marcelo, porra, por que você quer falar de negociação, cara? Você quer negociar comigo? Olha só, negociação é, quem sabe, a competência mais relevante do profissional, mais relevante que o profissional que trabalha com recuperações judiciais deve desenvolver. Ah, Marcelo, eu não gosto de negociação. Tchau. Desliga a live, vai fazer outra coisa. Não é aqui o lugar. Quem não gosta de negociar vai discutir processo civil, vai discutir, vai para o direito penal discutir, vai para o direito penal, vai lá discutir tese, força. Tudo bem, eu gosto de direito penal, vai para o litígio. Quem não gosta de negociar, alguns vão dizer a arte de negociar, não deve trabalhar com recuperações judiciais. Então, é um fator de exclusão. Porra, que interessante, né? Até para dizer bem real para vocês, nunca tinha pensado que é um fator de exclusão, um cara que não gosta de negociar, trabalhar com recuperações judiciais. Então, pô, já construímos conhecimento juntos, que eu nem tinha me dado conta. Mas vamos lá, esse é só a preliminar, estamos apenas esquentando. E aí eu recebo a seguinte pergunta do meu querido colega, o Assir, ele vai dizer, Marcelo, mas por que é uma condição fundamental, cara? Por quê? E ele vai me perguntar, mas Marcelo, por que tu tá com tanta roupa também? Cara, tô com tanta roupa, tá um frio. Tá um frio aqui na região sul. Vocês não fazem ideia. Mas assim, depois de responder, deixa eu responder por que negociação é importante. Negociação é importante em todas as dimensões que envolvem o processo de recuperação judicial. Não é apenas em uma ou em outra, em todas as dimensões. E eu vou explicar desde antes da recuperação judicial. A negociação é importante. Peraí, Marcelo, você começou mais cedo, não são nem 7 horas ainda, você tinha prometido que só ia começar às 7 horas, eu olhei no Stories, estava tomando banho e agora você começou antes. Comecei antes mesmo, então, mas eu vou começar antes também, Bruno, da negociação, da recuperação judicial. A negociação se faz importante desde antes da recuperação judicial mesmo. Se eu quisesse argumentar juridicamente isso, eu diria para visitar o artigo 20b. O artigo 20b, parágrafo 1º, inciso 4º, Marcelo. Cara, é isso que destrói essa discussão. Nós estamos na boa, conversando, você vem com texto de lei. Não é a hora, cara. Esse frio, você vai ficar dizendo texto de lei. Não fala texto de lei, mas então esquece o texto de lei. Esquece o comando legal. No artigo 20b, que eu não vou mais repetir para vocês não ficarem bravos, tem o resgate do PL 1397 que dispôs sobre negociação preventiva. Então, eu estou querendo dizer inicialmente que antes mesmo da recuperação judicial, de se ingressar em recuperação judicial, você pode se socorrer na negociação preventiva que existe na Lei 11.101, só que não com esses termos.
Você não vai encontrar com esses termos negociação preventiva. Agora, se você for naqueles artigos que eu mencionei há pouco, que eu não vou repetir porque estavam me criticando. Marcelo, 20B, cara, me criticar, me falar artigo agora, nesse frio, não fala, tá bom. Negociação preventiva é um instituto incluído na Lei 11.101 pela Lei 14.112, que compreende a ideia de se negociar, olha só, negociar, sublinha negociar o passivo antes mesmo do ingresso em recuperação judicial. Meu Deus do céu, é isso mesmo. Então é possível estabelecer uma mesa de negociações antes mesmo de se ingressar em recuperação judicial, com intuito preparatório para a recuperação judicial eventualmente, tá bem? Então, eu estou só falando que a competência negocial ela é importante, inclusive, antes do ingresso em recuperação judicial. É isso que eu estou dizendo inicialmente. Então, se liguem nisso. E isso é possível através da inserção na Lei 11.101 do dispositivo 20B, parágrafo 1º, inciso 4º do parágrafo, e seguido pelo parágrafo 1º, que buscou no PL 397 a ideia de negociação preventiva. Tá bom? O Assílio pergunta, Marcelo, seria recuperação branca? Cara, desconheço a expressão recuperação branca, mas é um mecanismo lícito e interessantíssimo de se utilizar de alguns recursos da Lei 11.101 sem ingressar em recuperação judicial. Agora, eu entendo a pergunta que a Nath vai me fazer. A Nath vai me fazer a seguinte pergunta. Ela e o José elas vão dizer o seguinte para mim. Os dois vão dizer o seguinte, Marcelo, e funciona? Olha só. Eu vou descrever um caso concreto para vocês em que nós estamos construindo essa estratégia. Vejam bem, um agente econômico X com uma dívida que gira em torno de R$1 milhão, cujo vencimento começará em breve, não posso dar dados mais concretos, vocês compreendem. E assim, quem está gostando, dá um coraçãozinho, porque aí o pessoal vai ver que enfim, nós estamos discutindo coisa interessante, tá bom? Faz isso para mim que eu gosto, fico olhando, fico emocionado e fico honrado. Então, olha só, esse cliente, que deve quase R$1 milhão, cujos compromissos vai começar a vencer em breve, ele não tem condições de fazer frente aos compromissos sem se incomodar, tá bom? Então, ele não tem condições de fazer frente aos compromissos que vão começar a vencer daqui logo mais. E aí, olha só, gente, olha só. A gente acredita que pelo teor, pela natureza dos débitos, é possível estabelecer uma negociação sem ingressar em recuperação judicial. É possível fazer isso. A gente acredita que, pelo perfil do passivo, é possível sentar com os credores e estabelecer um termo negocial. Tá bem? Acontece, e aí a gente começa a separar a criança dos adultos, começa a separar o amador e o profissional. Acontece que depois de distribuída a execução, o polo ativo não vai sentar para negociar sem ter uma certa imposição judicial. Não sei se eu estou me fazendo entender. Se eu estou me fazendo entender, vocês digam para mim aqui se a gente está construindo junto alguma coisa. Tá bom? O exequente só vai interromper a execução se ele for impelido a isso. Senão a parte exequente vai prosseguir a execução. Isso não lhes parece óbvio? Isso é óbvio. Tá bem? Então assim, ó, o que a negociação preventiva permite? Permite, a partir dos comandos que eu já mencionei, artigo 20B, inciso 4º, parágrafo 1º, permite que se suspendam as execuções e se chamem os credores para a mesa. Se chame os credores para a mesa via Sejus, que é o Centro de Mediação Judicial, sem a nomeação do administrador judicial, sem que o juízo presida. Quem vai presidir é o mediador e quem vai compor a mesa é a empresa em dificuldades junto aos credores, e você, como advogada, como advogado, vai cumprir um papel de negociador, buscando construir uma condição compatível de um lado com as expectativas dos credores e de outro lado com as condições objetivas financeiras da empresa, evitando assim a recuperação judicial. Onde é que você vai
fazer essa possibilidade? Como é que você vai construir essa possibilidade? Como é que você vai desenvolver esse trabalho? Você vai fazer isso através da competência negocial. E isso quer dizer, é isso? Tudo bem, meu velho? Isso quer dizer que a competência negocial, ela tem relevância, ela é importante mesmo antes do ingresso em recuperação judicial. Tá bem? E aí você vai estabelecer essa negociação e eventualmente sequer vai ingressar em recuperação judicial. Você criou uma condição que permite construir uma estratégia de seu erguimento sem ingressar em recuperação judicial. E eu estou hoje explorando a dimensão negocial, tá bem? Mas vamos além, vamos além. Marcelo, por que você está com essa manta, com esse casaco, com tá um frio do cacete na região sul, vocês não têm noção. Acreditem, acreditem. Então, Marcelo, fora da recuperação judicial eu já compreendi a importância da negociação. Você poderia, se tivesse afim, você poderia discutir sobre a recuperação extrajudicial. Olha só, a recuperação extrajudicial significa outra dimensão, ou melhor, outro procedimento em que a negociação cumpre um papel fundamental. Eu estou querendo aqui, em tom preliminar, argumentar com os colegas que não tem como trabalhar com recuperação judicial deixando de lado a competência negocial. Não tem como trabalhar estratégias de soerguimento empresarial ou do agente econômico, que você sabe que a recuperação judicial se estende, vai além do agente econômico, melhor, do agente da sociedade empresária. Então, nós estamos pensando aqui na negociação como um elemento estruturante desse trabalho, um elemento fundamental. Eu até vou dizer mais, eu vou até dizer mais. Se vocês disserem que eu disse isso, eu vou dizer tudo bem, é verdade, eu disse mesmo. O camarada que sabe do processo e não sabe da negociação, na recuperação judicial, na recuperação extrajudicial, na negociação preventiva, tá lascado. Para usar o vocabulário do nosso amigo Gil do Vigor. Então, eu adoro direito, sei de cor a Lei 11.101, decorei o treinamento avançado em recuperação judicial, adoro a discussão de direito empresarial, mas eu não gosto de negociar. Cara, não entra no jogo, não desce no parquinho, não se apresenta, porque negociação é fundamental. Marcelo, vamos entrar em negociação, então, vamos para a recuperação judicial e pensar em negociação? Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Eu tô a fim de fazer isso. Você tá a fim? Bora fazer isso, bora fazer isso. Recuperação judicial. Dentro do processo de recuperação judicial, onde a negociação é relevante? Em primeiro lugar, fechar com o cliente, né, gente? Intuitivo, né? Intuitivo. Vai fechar uma recuperação judicial, tem que saber negociar. O cliente não vai te contratar pelos belos olhos. Há que se ter um senso negocial aí para fechar o contrato, mas enfim, acho que não é esse o tema, né? Mas só para dar o tempero, só para temperar a parada. Dentro do processo, o que tem que fazer? Dentro do processo, gente, se você é advogado de recuperando, você já sabe. A negociação na construção do plano de recuperação judicial se faz fundamental. Você vai negociar com os credores, ajustar com os credores termos de pagamento compatíveis de um lado com a expectativa destes credores, de outro lado com as possibilidades de pagamento do seu cliente. Tudo isso percebido, agora sim, tudo isso percebido enquanto um processo. Negociação, meus caros colegas, e eu desandei a falar aqui, eu vou tentar respirar um pouco, porque é importante respirar. Negociação envolve um processo. Negociação não é algo pontual, e eu começo a aula com isso. Então, se eu tô, ou a live, né, ou a conversa, se eu tô, Marcelo, eu quero aprender tudo de negociação. A primeira coisa que eu notaria é assim, negociação, traço, tem relação com uma noção de processo. Negociação não é algo pontual. Não diz respeito a uma atividade. Negociação diz respeito a um processo, a uma aproximação, a uma construção de empatia,
a uma construção de relacionamento, até que se chega a uma certa similaridade para poder estabelecer alguns termos para se aproximar de um termo comum. Então, negociação, a primeira coisa que deve ficar importante sob o ponto de vista de se fazer negociações é que você não está diante de um ato pontual. Negociação envolve um processo de comunicação, processo que envolve uma aproximação, que envolve uma empatia, que envolve a construção de referenciais de confiabilidade. Olha só que interessante, referenciais de confiabilidade e que envolve eventualmente a construção de desarmar o adversário, né? Deixar o adversário mais aberto à própria composição. Tudo isso em recuperação judicial acontece rotineiramente. E o advogado da recuperanda, ele deve saber fazer isso, porque ele vai estabelecer uma série de diálogos com o conjunto dos credores, buscando construir um quadro de credores favorável à aprovação do plano de recuperação judicial, porque é isso, gente. Então, o mais relevante do ponto de vista do advogado do credor nesse momento é construir um quadro de credores. Na verdade, você sabe que não é o advogado da recuperanda que constrói o quadro de credores, mas eu estou me referindo a um conjunto de credores dentro desse quadro de credores formulado pelo administrador judicial, a um conjunto de credores que vai apoiar a estratégia de soerguimento, que vai conferir o voto favorável, o sim ao plano de recuperação judicial. Porque você sabe também que recuperação judicial, ao contrário da antiga concordata, que consistia em um favor legal que o Poder Judiciário outorgava ao agente econômico em crise, recuperação judicial não consiste em um favor legal. Recuperação judicial é tão somente a composição com o conjunto dos credores fiscalizado pelo Poder Judiciário. E essa composição acontece no bojo de um plano de recuperação judicial, razão pela qual, se eu não souber negociar, se eu não explorar essa competência negocial, eu não vou obter sucesso no apoio ao plano de recuperação judicial. E esse apoio ao plano de recuperação judicial é simplesmente imprescindível para que eu alcance o soerguimento. Então, o advogado vai construir um conjunto de credores favoráveis ao plano e esse conjunto de credores apoiará o plano a partir da negociação, de termos interessantes para os credores. E isso se faz com muito diálogo. Coloquem o celular, assinem as ligações ilimitadas, assinem o tempo ilimitado lá, as contas que você pode ficar o dia inteiro no telefone, ainda mais nesse contexto de pandemia, porque de fato, nesse contexto, compreender essa dinâmica é fundamental. Muito diálogo, muitas ligações. E aí você vai estabelecer, a partir de alguns credores referenciais, condições de pagamento no plano de recuperação judicial. Marcelo, me fala um pouquinho mais disso, mas eu quero saber também do advogado do credor. Já vai lá. Então, eu já vou entrar na discussão do ponto de vista do credor, tá bem? Vamos daqui a pouquinho nele, mas vamos voltar para cá para o advogado da recuperanda. O que o advogado da recuperanda faz? Ele pega um quadro, ele pega uma folha ou duas folhas e estabelece o quadro A e o quadro B. Em recuperações judiciais mais sofisticadas, mais complexas, ele cria outros cenários. Mas normalmente tem dois cenários. E estes dois cenários envolvem a aprovação da recuperação judicial com o apoio do credor XYZ e no cenário 2 com o credor A, B e C. E aí essas letras é só para a gente se perder, né? Vocês já sacaram, né? Essas letras eu não vou conseguir chegar até o final com esse exemplo.
Mas vamos lá. XYZ no cenário 1 e ABC no cenário 2, tá bem? Eu vou estabelecer tratativas a partir desse cenário e no mundo perfeito, Reginaldo, meu caríssimo colega, no mundo perfeito, no mundo ideal, o meu colega vai explorar o cenário B. Então imaginem que nós temos um escritório, eu, o Reginaldo e o Lucas. Nós três vamos estabelecer, o desafio é aprovar o plano de recuperação judicial. Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para aprovar um plano de recuperação judicial? Vê bem, nós estamos na competência negocial, é a negociação, é esse o nosso propósito nessa live religiosa da terça, nessa live fria da terça do inverno do Rio Grande do Sul, em que dizem em alguns lugares está nevando. Que bom que eu não estou nesses lugares, porque pelo amor de Deus, um frio desse não precisa. Mas assim, ó, imaginem que eu, o Lucas e o Reginaldo estamos com o desafio de aprovar um plano. Como é que a gente faz no cenário ideal? Reginaldo vai construir o plano A e vai atrás do XYZ. Lucas vai, no cenário 2, conversar com a ABC. Eu, por hipótese, criei o cenário 3, com o apoio DEF. E nós vamos para o campo de batalha negociar com os credores, condições de pagamento, condições para apoiar, condições, enfim, achar termos de convencimento destes credores para que esses cenários se afirmem. E aí o cenário 1 apoiou, Reginaldo ligou, ou Reginaldo em reunião, só Lucas, Marcelo, cenário 1, a gente consegue uma carência de 18 meses, o alongamento em 9 anos e é possível um deságio de 15%. Opa, interessante essa condição. Aí o Lucas, Marcelo, Reginaldo, eu consegui um alongamento de 12 anos, mas uma carência de 6 meses. E aí o Marcelo, não, eu consegui um alongamento de 10 anos e uma carência de 16 meses. E aí nós vamos compor qual é o cenário mais atraente, mais adequado do ponto de vista das expectativas e dos interesses do nosso cliente e aprimorar e lapidar o plano de acordo com as possibilidades levantadas nessa negociação. Meus caros colegas, eu quero só saber uma coisa. Vocês perceberam que isso não tem nada a ver com direito processual, estrito sensu? Com direito do ponto de vista do processo. Nós estamos falando aqui de uma dimensão que pode até dialogar com o direito posto. Evidente que dialoga, porque as balizas que orientam esse trabalho estão colocadas na lei de recuperação de empresas. E, claro, na parte geral do Código Civil, especialmente na principiologia lá do direito civil. Mas, nós fora essa iluminação panorâmica, a negociação é aberta, a negociação é livre. Existe aqui o princípio da liberdade econômica, que foi inclusive objeto de alteração legislativa em 2019. Existe aqui pacta sunt servanda, liberdade de contratar. E as partes negociam livremente tudo isso. E é por isso que o Reginaldo, Lucas e eu vamos construir cenários e cenários. E o mais interessante, nós vamos estabelecer, alinhar em um plano de recuperação a ser julgado, apreciado pelo conjunto dos credores. No mundo perfeito, Marcelo, no mundo perfeito, todos os credores aprovam. No mundo perfeito, todos os credores aprovam. Mas há cenários em que, de fato, credores ficarão resistentes, ficarão em desconformidade com as condições de pagamento. Isso é do jogo. O advogado do credor que não está preparado para isso nem desce para o play, nem joga, não entra no jogo, pelo amor de Deus. Tem que estar preparado, tem que estar ligado, porque isso é fundamental. Entender os meandros da aprovação do plano de recuperação judicial. Vou dizer mais para vocês, meus caros colegas, olha só. E se estão curtindo, coraçãozinho para a gente esquentar nesse frio, nesse gelo da região sul. Olha só, mais um dado.
Advogado Reginaldo Lucas Marcelo, nós não estamos seguros da aprovação do plano. Nós não estamos seguros que o plano será aprovado. O que a gente deve fazer? Pedir a suspensão em assembleia. Se não tem, vê bem, Amanda, se você não tem 100% de segurança que o plano será aprovado, não leve a apreciação dos credores. A sua preocupação é o sorgimento da empresa, não criar condição para convolar em falência. E nesse sentido, é uma condição fundamental você ter segurança que o plano será aprovado. Tá bem? E essa é uma outra discussão. Marcelo, eu quero fazer... Agora olha só. Marcelo, eu quero fazer uma recuperação judicial, eu quero trabalhar com recuperação judicial, mas eu não gosto de risco. Eu quero trabalhar com recuperação judicial tendo segurança que eu vou ter o plano aprovado. Então, eu quero trabalhar com recuperação judicial sem ter qualquer tipo de risco, qualquer tipo de receio, qualquer tipo de temor que o meu cliente não vá ter o seu plano de recuperação judicial aprovado. Esse é meu sonho. É possível? Guarda o que eu vou dizer. Guarda essa ideia, guarda essa ideia. É possível sim. É possível você entrar com uma recuperação judicial sabendo que seu plano será aprovado. Marcelo, como é que você diz isso? Isso não é irresponsável? Você não está sendo irresponsável em levantar essa questão? Em levantar essa afirmativa? Você garante, ao ingressar em uma recuperação judicial, que o plano será aprovado? Garantir, a única garantia que a gente tem é que nós vamos pagar imposto e que nós vamos morrer. Então, é isso, né? Garantia integral é imposto e morte. Essas duas coisas a gente não tem dúvida. Agora, eu consigo garantir sim, Reginaldo, a aprovação de um plano de recuperação judicial para o meu cliente. E aí você vai me perguntar em que condições você consegue garantir a aprovação do plano. Olha que interessante, primeiro, que eu já convenci que eu consigo. Quando alguém me pergunta em que condições, quer dizer que já acredita que é possível. Isso é bom. Mas de fato, é possível sim. Quando o plano não for draconiano. Se você decidir, antes de ingressar em recuperação judicial, conversar com o cliente, deixar claro para o cliente as condições pelas quais você vai trabalhar, se você conseguir fazer isso e deixar claro essas condições para o seu cliente, meu caro colega, é muito provável que você aprove um plano. E eu vou dar só um exemplo. Se você entrar com uma recuperação judicial, apresentar como condição de pagamento, 12 meses de carência e o pagamento do crédito em 72 vezes, você terá o plano aprovado. Eu nunca vi credor algum recusar um plano que não tenha deságio, que não tenha um alongamento tão expressivo. Nesse caso, um plano que envolva o pagamento em 72 parcelas e 12 meses de carência permite que você converse com absoluta integridade com o seu cliente que esse plano dificilmente será recusado. Os planos o que eu quero dizer é o seguinte, meus caros colegas, o que eu quero dizer, sendo bem franco, é o seguinte: os planos que são objeto de rechaço dos credores são planos que envolvem amplo deságio, alongamento superior a 10 anos e carência de 18 ou 24 meses. Então, em regra, não existe voto pré-definido em Assembleia de Credores. Você não terá, antes de ingressar em recuperação judicial, o voto positivo dos credores. Obviamente isso não vai acontecer. Agora, é possível você, em determinadas condições, construir um plano de recuperação judicial em que a sua reprovação é praticamente impossível.
basta o plano tratar de condições convidativas. E por que eu digo isso? Porque do ponto de vista do credor, é muito mais interessante receber o crédito em 5 anos após uma carência de 12 meses do que ingressar num quadro de credores e uma eventual falência. E o credor sabe disso. O credor não está brincando, o credor sabe disso. Então, dizendo tudo isso, vejam bem, a gente está aqui, começamos um pouquinho antes das 7, 6h45, já estamos a 40 minutos, mais ou menos. Eu já explorei várias dimensões sobre a aprovação do plano do ponto de vista dos advogados da recuperanda. E eu cheguei a afirmar, até meio perigoso, né, Denise, dizer isso, mas eu disse, é meio perigoso, Felipe, levantar esse tema, mas eu afirmei, Adelino, eu disse isso que eu vou repetir agora, que há condições que você pode explicar para o seu cliente que esse plano eu aprovo. Esse plano eu aprovo. Olha, meu caro cliente, se você precisa de 1 ano de carência, olha só o que eu estou dizendo, você precisa de 1 ano de carência e pagamento desse passivo em 5 anos, se você precisa disso, cara, o remédio está na Lei 11.101, o remédio está no artigo 47, o remédio está na recuperação judicial. Ponto. Se você precisa disso, pagamento em 5 anos e 1 ano de carência, isso a recuperação judicial oferece. Qual risco? Particularmente o Marcelo, que aqui vos fala, eu não vejo risco. Não vejo isso. Agora, Marcelo, eu quero 40% de deságio, ou melhor, eu quero 46% de deságio, como é a média do deságio quirografário. Eu quero 60% de deságio, eu quero pagar em 12 anos com 24 meses de carência. Aí não exagera. Aí até vamos fazer, mas vamos combinar que pode dar errado. Topo fazer. Vamos fazer, mas tem um risco disso não dar certo. Mas, Marcelo, é isso ou falência? Vale a pena fazer isso. Se a empresa tem viabilidade econômica, se a empresa opera, se a empresa gera emprego, se a empresa gera tributo, se a empresa tem lugar no mercado, se a empresa, enfim, se o agente econômico tem um lugar na vida econômica regional, um nicho específico, reconhecido socialmente, mas enfrenta severas dificuldades, tem 2 opções. Uma, já pedir falência, outra, apresentar um plano de recuperação judicial draconiano. Aí, meu irmão, não promete. Não diz que vai aprovar o plano de recuperação judicial, diz o contrário. Olha, a sua falência já está posta. Se a gente for para o lado mais grosseiro, quebrado você já está. O que nós precisamos agora é dar a volta, e dar a volta exige uma carência de 24 meses, exige um alongamento de 12 anos e exige um deságio de 35%, 40%, 50%. Vamos ver se os credores topam. E aí o jogo muda, porque você sabe o que está à mesa. Tá bem? Então, entendido tudo isso, vamos fazer a inflexão, vamos acolher o parecer da Amanda. A Amanda deu uma sugestão aqui, Marcelo, porra, legal, gostei, tô achando interessante, mas assim, os credores? Olha só, Amanda, sabe que hoje, eu estava conversando hoje cedo com uma figura que eu considero inteligentíssima, e que tenho a alegria de ter como pai, Dr. Genil Andreatta, que tem uma caminhada muito bonita nesse mundo também, e a gente estava conversando sobre 5 aspectos, olha só, olha a conversa, mano. A gente estava conversando sobre 5 aspectos práticos que a Lei 14.112 trouxe. Ele está dando uma palestra hoje, pelo que ele me disse, em uma universidade, e nós estávamos construindo junto algumas leituras. E eu defendi, discutindo com ele, dialogando, conversando, batendo papo, que esse tema que você agora indicou é um dos temas mais quentes da mudança na lei de recuperação de empresas. Até agora, esse lugar do credor era um lugar muito passivo. Como é que é? Vamos mexer um pouquinho mais nisso. Até esse momento, o credor tinha um lugar muito passivo no processo de recuperação judicial. Ao credor não cabia muito o que fazer, a não ser aguardar
pacienciosamente aguardar que o devedor que é recuperando apresentasse um plano. E aí o credor ia dizer sim ou não. Era isso que estava posto. Com a Lei 14.112, se criou a possibilidade do credor construir um plano alternativo. Isso exatamente que a Amanda trouxe. E como é que funciona isso, né, Amanda? Como é que funciona esse plano alternativo? Esse plano alternativo funciona a partir da recusa do plano de recuperação judicial pelo conjunto dos credores. Então, o procedimento é mais ou menos assim. Os credores recusam o plano de recuperação judicial e ato contínuo cabe ao administrador judicial propor ao conjunto dos credores se eles têm interesse em, até 30 dias, apresentar um plano de recuperação alternativo. É mais ou menos esse o procedimento previsto na reforma. E os credores passam, se assim decidirem, eles passam a poder apresentar um plano alternativo. Eu considero isso, agora cá para nós aqui, eu considero isso do ponto de vista do advogado, do ponto de vista da advogada, um mercado fenomenal. Fenomenal. Advogado que sabe disso, e até eu vou falar baixinho aqui, só pra gente que sabe aí, se vocês estiverem gostando disso, vocês apertem no coraçãozinho, apertem no coraçãozinho, que eu fico feliz e fico com menos frio. Mas olha só, advogados que souberem disso, que souberem manejar isso, tem um mercado extraordinário. Por quê? Porque os advogados, regra geral, não vão se deter nesse direito. Então, quem se deter? Eu sou advogado e quero ganhar muito dinheiro com recuperação judicial. Então, olha só, imaginem que eu sou advogado, quero viver muito bem da advocacia nesta área. Nesse recorte, nesse nicho particular, tá bem? O que eu faço? Se eu quero fazer isso, eu começo a fazer prospecção do ponto de vista dos credores. Eu começo a buscar a representação dos credores. Por quê? Porque tem apenas um credor que tem muita representação, que é suficientemente, não é suficientemente, que ele é de fato representado em recuperações judiciais. Há um tipo de credor que é de fato representado em recuperações judiciais, que é o credor agente financeiro. Todos os outros credores são subrepresentados em recuperações judiciais. Credor trabalhista, credor fornecedor, credor MEPP, todos esses credores são subrepresentados. O que significa isso, Marcelo, subrepresentados? Significa que eles não têm a visibilidade que eles devem ter em uma recuperação judicial. Eles não têm a participação ativa, a participação substancial do ponto de vista negocial no plano de recuperação judicial. Então, olha só, Amanda, não sei se você está aqui ainda, olha só, Amanda, o tamanho do mercado. O tamanho do mercado. Faz o seguinte, trabalha no sentido de prospecção de 3, 4, 5, 6 credores que você viu no quadro de credores, não estão representados na recuperação judicial, não sabem o que estão fazendo lá, sabem que vão... É o pessoal que vai perder. Faz prospecção em cima desses caras e recusa o plano de recuperação judicial. Já articulando com os outros credores, olha só a sacada, já articulando com o conjunto dos outros credores a possibilidade de um plano alternativo. Com 2 recuperações judiciais, com 3 recuperações judiciais, o advogado que fizer isso está simplesmente com ingerência direta em muitas empresas. E por que eu digo isso? Porque o credor agente financeiro não vai fazer isso. O credor agente financeiro não está nem aí para isso. Ele só quer ficar bem no quadro de credores, ficar bem do ponto de vista da recepção do seu crédito e tchau. Essa é a leitura dele. Agora, o advogado que pretende sim ficar o advogado bem junto com seus credores, se ele articular uma estratégia para proceder, como há pouco comentei, ele toma conta de recuperações judiciais. Ele toma conta. Por quê? Porque ninguém vai fazer isso. Ninguém está fazendo isso. Gente, vamos falar a verdade aqui entre nós. Os advogados estão perdendo prazo para fazer a habilitação de crédito. Vamos falar a verdade entre nós, os advogados não sabem, a grande maioria dos advogados não sabem nem habilitar o crédito.
perdem os prazos mais elementares, não sabem se habilita com o administrador judicial, não sabem se habilita com o juízo, não sabem o que é habilitação, não sabem o que é impugnação de crédito, não sabem que o processo de recuperação judicial é um processo cuja natureza é coletiva. Marcelo, para de gritar, pelo amor de Deus. Eu não consigo. É um problema mesmo. Mas, então é um processo de natureza coletiva. E se é um processo cuja natureza é coletiva e individualmente, cara, não tem como. Olha só, William, eu recebo seguidamente consultas. Todo dia eu recebo consultas. E uma época eu até tinha um pouco de interesse, mas não dá porque é muita coisa e não sei se consigo resolver. Aí olha só, William, olha só. Consulta, Marcelo, quanto você cobra, olha só, quanto você cobra para me dar consultoria em 4 reclamatórias trabalhistas que estão envolvidas em uma recuperação judicial. Quanto você cobra para fazer isso? Olha, eu até posso fazer isso, mas a solução não é essa. A pergunta, sem querendo, sei lá, mas a pergunta está errada. E assim, eu não sei se vocês perceberam por que está errada. Mas ela está errada. E eu vou explicar por que ela está errada. Ela está errada porque a pergunta supõe que, individualmente, através de uma consultoria pontual, individualmente eu vou resolver algum direito do credor trabalhista. Meus caros colegas, pode ser pós, não sei o que em direito, posso ser o gênio de direito internacional, que individualmente eu não garanto o crédito do meu credor trabalhista. E aí eu vou responder para o meu caro colega, o Namur aqui, já vou responder, eu não resolvo. Por que não resolvo? Olha a pergunta, por que não resolvo? Porque o processo de recuperação judicial, ele é informado, ele é inspirado, ele é caracterizado por um processo cuja natureza é coletiva, como eu vinha dizendo. Isso quer dizer que o credor sozinho, individualmente, por mais crédito que ele possua, se ele sofrer um deságio na classe 1 e o deságio for aprovado pelo conjunto dos credores, a soberania dos credores vai informar a aprovação do plano. Então eu vou dar um exemplo. Olha só o exemplo, eu tenho 1 milhão para receber em uma recuperação judicial. Vamos aumentar, eu tenho 2 milhões para receber uma recuperação judicial. E a recuperação judicial na classe 1 passou a régua em 150 salários mínimos. Passou a régua em 150 salários mínimos, indicando que eu vou receber apenas 150 salários mínimos. E o valor remanescente vai ser adimplido na forma da classe 3 ou da classe 4, que seja. Tá bem? Vou imaginar que tem mais 10 credores na classe 1. Tá bom? E os outros 10 credores vão votar favorável ao plano. A classe 1 vota por cabeça. A classe 1 vota pela individualidade e não pelo valor do crédito. Se eu for argumentar de tudo que é jeito, a nulidade da cláusula de limitação da classe 1, juridicamente falando, é muito provável que eu não logre êxito, conforme decisões reiteradas do Tribunal de Justiça de São Paulo, que já inaugurou um posicionamento mais ligado a esse entendimento no Superior Tribunal de Justiça. Tá bem? Agora, se eu dialogar com os credores trabalhistas, se eu construir, e essa é a sacada, gente, essa é a sacada, se eu construir uma maioria dentro da classe 1 credor trabalhista, a empresa vai ter dificuldade em aprovar um plano nesse sentido. Se eu conseguir articular negocialmente, se eu conseguir construir um consenso na classe 1 sobre a recusa a um deságio
grave como esse, a recuperanda vai ter que me deixar em condição mais interessante. Vocês compreendem que não está estritamente no polo jurídico, no tema, no juridiquês, a questão que envolve a limitação da classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Marcelo, não envolve o direito? Claro que envolve. Leia o artigo 54, leia os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo ou dos outros tribunais. Então tem uma discussão aí técnica, tem, mas a soberania dos credores informa a apreciação do plano de recuperação judicial. Razão pela qual é importante construir, através de uma boa negociação, uma construção majoritária dentro desse processo. É nesse sentido que uma consultoria individual, do ponto de vista estritamente processual, não vai resolver um prejuízo latente em uma recuperação judicial. E é nesse sentido que a negociação do ponto de vista do credor também se faz relevante. Meus caros colegas, a gente está há um bom tempo aqui. Hoje, vocês sabem, se encerram as inscrições para o treinamento avançado em recuperação judicial. Hoje se encerram mais uma vez esse movimento que exige bastante, que cria um desgaste. Hoje, 11h59, serão fechadas as inscrições. Sugiro que vocês visitem a proposta, ela está interessantíssima. Integre o colegiado empresarial. Apenas para que vocês tenham uma ideia, no próximo sábado, na próxima reunião do colegiado empresarial, nós vamos aprofundar o tema negociação preventiva, a partir de um caso prático que a gente está enfrentando. Então, esse é o momento. Marcelo, eu quero participar do mercado de recuperações judiciais. Pô, então integre um colegiado de advogados que está nesse passo. Se eu quero emagrecer, eu vou compartilhar um espaço, uma equipe, eu vou estar junto com pessoas que querem emagrecer. Se eu quero aprender algum esporte, jiu-jitsu, eu vou para uma academia de jiu-jitsu. Eu quero trabalhar no mercado de recuperações judiciais. O que eu faço? Vai integrar um colegiado de advogados que trabalham ou que pretendam trabalhar com recuperações judiciais. E, claro, ingressar em um treinamento específico para este fim, o treinamento avançado em recuperação judicial. Eu falo tudo isso porque seguidamente eu não menciono essa possibilidade na live. Eu nunca comento, na realidade, em lives sobre o treinamento, e agora ele está aberto, ele vai se encerrar hoje às 11h59. Então, agora é o momento, o José está aqui. Participou da primeira reunião no último sábado, reunião extraordinária, né, meu velho? Extraordinária mesmo. Então, assim, agora é a hora. E aí eu vou só reiterar algo que eu já mencionei no nosso canal do Telegram, que é o seguinte: Marcelo, eu não sei se é para mim ou não é. Meu irmão, se não for para você, tudo bem, é da vida. Se não faz sentido isso, a ideia de trabalhar com recuperações judiciais, a ideia de integrar um coletivo, eu compreendo. Agora, se faz sentido a proposta, se você vê nexo, se você sente uma verdade e uma integridade em tudo que eu tenho dito já há um bom tempo, testa, ingresse e veja se é ou não é para você. 15 dias liberado. E eu digo isso por quê? Porque eu tenho feito tudo que está ao meu alcance, tudo que é possível para criar condições para que os colegas ingressem no mercado de recuperação judicial. Eu não tenho colocado limites nesse desafio, nessa missão. Então, fica aqui a mensagem. Agora é a hora. Tá bem? Então, encerramos mais uma live da terça. Um pouquinho mais cedo, não, porque nós começamos 6:45. No frio do sul. Um abraço para todos os colegas. Obrigado pela atenção. O Reginaldo também vem aqui dar um atestado. Reginaldo, você ganhou no STJ lá um conflito de competência, o reconhecimento do conflito de competência, e suspendeu aí um trabalho árduo que você
desenvolveu com competência e que a gente fica feliz em assistir e bater palmas, meu velho. Tá bem? Grande abraço. Hoje se encerram as inscrições. Quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, agora é a hora, aquela história toda. Vamos lá, em frente.